Olá, gente, boa tarde. Pois é, rapaz, tô aqui todo molhado de suor. Tava trabalhando ali, capinando um trecho ali para fazer uns canteiros. Não sei se vocês conhecem, fazer leira. Leira para plantar feijão, feijão na leira. Depois eu vou mostrar lá para vocês lá, fazer um vídeo lá mostrando lá como que é. Fazer a leira, faz a cama primeiro, depois faz a leira, planta o feijão, né? E aí eu lembrando, rapaz, a gente vai lembrando de cada bobagem. Vai lembrando de coisa que aconteceu no passado da vida da gente. Faz muitos anos isso que aconteceu. Quero contar essa história aqui. Às vezes quando você está trabalhando de dois assim, no serviço, às vezes você vai para uma sombra e lembra de uma coisa que aconteceu, termina contando a história. E eu querendo aqui contar para vocês essa história. Aqui foi real, fato real que aconteceu comigo. Eu morava no estado do Tocantins, lá pela década de 1998, 98 para 99. Acho que foi na década de 98 mesmo. Lá ainda era bem selvagem, ainda era bem bruto lá. E aí tinha um pessoal lá em Palmas do Tocantins. Me descobriram lá na época, eu era um cara novo, ativo, esperto demais. E gostava de umas pescadas. Gostava de pescar. Só para comer mesmo. Pescava, nunca pesquei para vender. Pescava só para comer mesmo. Tinha os meninos em tudo pequeno. Rapaz, e aí eu marquei uma pescada com esses caras. E aí eles vieram. Eles vieram. Pessoal tudo de condição, né? Pessoal tudo de boa condição. Tinha gente até aposentado. Da polícia e aposentado já, tava tranquilo. Eu sei que nesse intervalo veio 4 pessoas. E aí eu morava numa região por nome Araguaia. Aí eles vieram lá para casa, a gente foi e foi essa pescaria. Morava numa fazenda de um senhor de Vila Nova. Vila Nova vai ver esse vídeo aí, vai lembrar, lá na Araguaia. E aí eu morava lá com meus meninozinhos na casa dele lá. Aí o pessoal vieram, nós fomos pescar. Aí, rapaz, eu vou te contar. Pescar num lugar, rapaz, que lá tinha muito peixe. Aí nós chega lá, se ajeitemos lá, o pessoal já fizeram um foguinho lá para acender para pegar um peixe. Aí um desce com anzol para um lado, outro desce com anzol para o outro lado. Certo que não tava bom, o trem tava difícil. Aí nós pega, ele tinha um lá que tinha trazido uma maiadeira. Eu tinha uma maiadeira, mas eu não levei. E lá tinha muita piranha, estragava muitas coisas da gente. Aí ele, não, bora botar bem ali, naquela moita ali. Bora botar ali pra ver se nós pegamos um peixe branco ali, um peixe maior. Aí botou lá. Rapaz, eu vou te contar. Aí um cabra, ativo demais, trouxeram uma pinga lá, começaram a beber essa cachaça lá. E eu já comecei a cismar, que eu não bebo, eu não me envolvo com esse tipo de coisa. Eu já fiquei cismado logo, digo, isso aí não vai prestar. E aí o cabra bebendo lá esse para tudo lá, comendo piranha assada. E aí eu fui, despesquei a redinha, peguei parece que uns 6 peixes lá, uma jaraqui, tinha uma jaraquizinha graúda, aí eu peguei, já trouxe pra cá e já comeram logo umas 3 logo. Eu sei que o trem tava bom. Aí quando foi a média já de 8 horas da noite, já tava escuro, escurecendo, nós pega e resolve ir embora. Resolve ir embora. Tinha uma praga de muriçoca danada e a muriçoca mesmo batendo, e tinha que ficar muito perto do fogo. Aí comecei a botar, porque lá tem muita muriçoca, lá é bem chegado no pernilongo. Aí eu falei pra eles, não, bora embora, e amanhã nós vamos pra casa, amanhã nós vem.
Aí nós pesca no rio, e o rio também é, o lago lá é bem encostadinho do rio. O lago lá chama Lago da Tartaruga. Aí nós pega e pesca no rio, amanhã nós passa o dia todo pescando, aí vocês levam, o peixe que nós pegar, vocês levam. Tá bom. Rapaz, e aí nós resolvemos ir embora. Aí o cara que tava já com a cabeça bem cheia, não, eu vou contigo, eu vou contigo. Eu queria ir só mais outro rapaz. Não, eu vou contigo, eu vou contigo. Aí nós vai. Quando nós chega lá, ele já entra logo dentro da canoa. Aí já vai lá pro Jacumã da canoa. Não, vai pro bico da canoa. Aí eu queria ir pro bico que é pra me tirar a rede. Ele, não, pode deixar que eu tiro, moço. Isso aqui é coisa que eu sei fazer. Eu sou pescador. Aí eu, mas rapaz, eu digo, cuidado com piranha, que às vezes tem piranha aí, vai te morder. Meu amigo, e ele já tava bem, com a cachola bem cheia mesmo. Tava conversando bastante. E aí nós vai lá, desengata a redinha lá, do gado de mato, que era uma moita, lá assim, uma moita. Nós desengata lá a rede, e ele vai, logo no começo, logo já deu logo uma jaraqui grande, que lá era bom de jaraqui. Aí deu logo duas e ele já jogou dentro da... Eu digo, pode jogar a rede com tudo aí. Joga com tudo, que ele não sabe. Eu percebi que ele não sabia tirar, e tava de noite. Ele com a lanterna na boca, botou a lanterna na boca. E eu falei pra ele, digo, pode ir jogando aí. Aí nós tínhamos outra lanterna lá, alumiando também, lá no fundo. O rapazinho que tá aí, eu tava no remo, e o rapazinho que tava no meio, tava com a lanterna também alumiando. E ele com a lanterninha pequena na boca. Rapaz, e ele vai puxando essa redinha, puxando essa redinha. Meu amigo, quando eu olhei na frente dele, pelo vulto assim, eu vi um negócio. Eu vi um negócio. Negócio grande. Tipo assim, a tora de pau, cuba, que tivesse em riba d'água. Que subiu, né? Que tava no fundo e ela foi e aboiou. Rapaz, aquele negócio levantou e ficou paradinho. E ele não sabia diferenciar direito o que significava um pau cascudo. Um pauzão assim que tinha a casca grossa em cima, assim, como quem tivesse levantado. Que levantou mesmo, do fundo assim, chega bubuiou. Ele tava com era um monstro de um jacaré-açu de uns 4 metros. Ele tava comendo a jaraqui lá embaixo. Quando ele puxou a rede, ele veio junto com a rede. Ele frouxou e veio junto com a rede e ficou aboiado bem no bico da canoa, bem onde ele estava. Rapaz, eu vou te contar. Agora, quando a gente conta assim, dá vontade até da gente rir. Mas no momento foi a pior aflição do mundo. E eu estava ali trabalhando e lembrando e rindo daquela cena que aconteceu. Rapaz, esse jacaré, ele deu um safanão com a ponta do rabo dele, foi com a cabeça, que não deu para nós diferenciar para que lado estava a cabeça dele, se era debaixo, se era a cabeça ou se era o rabo. Eu sei que ele deu um safanão tão grande no bico dessa canoa, que a canoa rodou. E o cara caiu junto com o jacaré, o cara que estava bêbado. Desceu de ponta. Quando o rabo do bicho ou a cabeça bateu no bico da canoa, que ele se espantou e afundou. Que ele bateu aquela cabeça, o bico, o rabo. Meu amigo, parece que não tinha canoa debaixo daquele homem. E aquele cara desceu de ponta. Eu vi ele descendo de ponta, que eu vi só as pontas dos pés dele descendo, em cima desse jacaré. Rapaz, esse cara, ele levantou. Eu tava ali rindo sozinho, rapaz. Eu ri que minha barriga doeu. Vocês podem acreditar. Vocês podem acreditar nessa história, que isso aqui é a maior realidade. Eu não gosto de mentira, não. Tô falando é real, porque quem tá vendo esse vídeo lá no Tocantins sabe de tudo isso que eu tô falando. E são meus parceiros e me conhecem. Rapaz, esse cara, quando eu olhei, que eu vi a cabeça dele, o zóio dele tava quase maior do que a cabeça dele. Tu pode acreditar. Eu só vi aquelas duas bolas brancas assim, e babatando e caminhando no rumo da canoa. E esse cara, quando a mão dele bateu na canoa,
A velocidade dele foi tão grande para ele subir para dentro da canoa que quando eu me espantei ele já estava dentro da canoa. E eu dei graças a Deus por ele estar dentro da canoa, porque um jacaré daquele, se ele agarra ele ali, ele, ele ia matar aquele cara. Mas no safanão que o jacaré deu, ele não contou história. Ele soltou a rede e afundou dentro daquele brejo lá, daquele lago da tartaruga e sumiu. Mas o cara, se eu falar para você que toda pinga que tava na cabeça daquele cara, quando ele entrou dentro da canoa, ele tava bonzinho, meu irmão. E aí eu tava trabalhando e lembrando dessa cena. Moça, eu ri que minha barriga doeu. Coisa velha antiga, né? Eu lembrando. Eu vou passar isso para as pessoas que estão vendo meus vídeos, porque é uma história real, uma coisa verdadeira. Eu já escapei da boca de um jacaré, mas foi uma cena diferente dessa. Agora essa foi uma cena que ela não vai sair nunca da minha mente, de eu ver aquele cara descendo. Eu olhei e vi só aqueles dois pezinhos brancos sumindo ali aonde aquele jacaré tinha afundado, rapaz. E de repente eu olhei e vi a cara dele assim, com aquelas duas bolas brancas assim, aqueles dois olhos. O olho do ser humano é grande, caba. Porque quando aquele couro, daquele olho daquele camarada, afastou mesmo assim, do medo tão grande, que afastou para trás, que ficou só aquelas duas bolas no meio, eu pensei assim, o jacaré acabou com a cara desse caboclo e ficou só os olhos de fora. Rapaz, coisa mais triste do mundo. E no mesmo instante foi engraçado, porque foi uma cena que ficou na história. E o mais engraçado foi que a pinga foi embora. Aquele homem ficou bonzinho, rapaz. Ficou bonzinho, bonzinho, bonzinho. O homem pisava no chão lá fora. Quando nós saímos fora da canoa, o homem pisava no chão que parece que nunca tinha bebido uma cachaça na vida. Tava bonzinho. A pinga foi embora todinho naquele mergulho. E aí, a história é essa aí. Eu tô contando para vocês a realidade da vida. Como que é a vida do ser humano. Passa tanta coisa e a gente vai lembrando de certas coisas que acontecem na vida da gente. Eu vou te contar, viu? Ali foi uma cena. Eu já escapei da boca de um jacaré-açu muito grande, mas de outra vez eu vou contar para vocês essa história. De outra vez eu conto. E eu dou graças a Deus por eu ter escapado, mas ele quase me comeu. O jacaré-açu. Tocantins tem demais. Lá eu conheço aqueles rios, quase tudo. Rio Javaé, Rio Loroti, conheço Rio Formoso, Lago da Tartaruga e outros lagos por ali, que é tudo empestado de jacaré. Loroti mesmo, jacaré, quase ia comendo minha mulher no Rio Loroti, lá onde nós morávamos numa fazenda lá, nós ganhou, fomos assentados lá pelo INCRA na época, e o jacaré quase comeu minha mulher. Por um fio ele errou, ele ia pegar a minha mulher, ela estava lavando roupa, e ele errou a mulher e pegou a bacia que estava cheia de roupa, ele pensou que era ela, então Deus tirou a cabeça dele para não pegar na mulher, pegou na bacia de roupa, quebrou a bacia, rasgou tudo, despedaçou tudo, e a mulher estava bem encostadinha, lavando e jogando dentro da bacia. E quando ela pega a roupa, que lava, troça e joga dentro da bacia, foi no momento que ele viu aquela sombra, e ele levantou e pegou tudo ali. Então ali foi um livramento de Deus, eu dou graças a Deus por isso, por Deus não ter deixado acontecer aqui. Mas isso aí é outra conversa. Eu estou só passando essa história para vocês. Que Deus abençoe. Mas foi uma cena engraçada e triste, tudo no mesmo tempo. Eu estava ali trabalhando e pensei de contar essa história para vocês. Pois tá bom. Deus abençoe. Uma boa tarde.